Era a marca desta igreja. A Bíblia diz que essa igreja estava revestida na presença e na unção do Espírito. Era batismo, era direção. O tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos, o livro que fala sobre a orientação e o trabalhar da primeira pessoa do Espírito Santo na ação da igreja. Separa para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo pega Filipe de um lugar e leva para outra região. O Espírito Santo usa Estevão para fazer uma síntese do Antigo Testamento e pregar diante dos seus avós, que a poucos momentos iria me apedrejar. O Espírito Santo começa a dar visões para Pedro, tira Pedro de um lugar, leva a outro direcionado. Você vê o Espírito de Deus trabalhar na vida das pessoas de uma forma que elas vão sendo transformadas, vão sendo renovadas, vão sendo avivadas, vão sendo louvadas, vão sendo influenciadoras do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a marca desta igreja. Aí permita-me fazer aqui nesta noite uma colocação, não me leve a mal, mas nós estamos perdendo alguns detalhes dos nossos valores. A gente olha para as igrejas neopentecostais e vê esses irmãos pregando o Evangelho, correndo, jejuando, buscando, formando célula, atrás de grupo. Eu tenho um vizinho lá da igreja, de vez em quando ele passa por lá, eu estou atrás de uma pessoa, eu estou orando com alguém, eu estou buscando alguém. Sabe o que é isso, irmão? É aquilo que nós não estamos fazendo. Deus está levantando outros, mas nesta noite Deus nos reuniu para alentar e para dizer a mim e a você que há uma tarefa que precisa ser feita, e para ser feita nós precisamos da presença do Espírito dentro da nossa vida. Segunda característica desta igreja: esta igreja é uma igreja que tem prazer no aprendizado. Esta igreja é uma igreja que tem prazer na palavra de Deus. Esta igreja é uma igreja que se alimenta da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus disse para Josué: o segredo da vitória de Josué era meditar na palavra de dia e de noite, e dela não se apartar, porque ela traria a ele vitória, e também iria trazer vitória àqueles que estavam sob a sua liderança. Eu digo para você nesta noite: um cristão que está cheio da palavra, que se alimenta da palavra, ele é um influenciador de pessoas, ele é aquele que muda o ambiente aonde está, ele é aquele que procura diferenciar no local em que ele se porta ou no local em que ele se encontra. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra tem a bênção de Deus para comunicar. Quem tem a palavra tem uma palavra de vitória para quem está precisando de uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Eu disse há pouco tempo para uma pessoa, eu disse: olha, ou você influencia ou você será influenciado. Aí cai muito bem aquele ditado popular: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós não utilizamos o ditado, mas ele tem até um fundo de verdade. Mas o cristão, aonde ele está, quando ele está cheio da presença do Espírito Santo, da palavra, a palavra arde, a palavra faz efervescer dentro dele. Ele não consegue se calar, ele não consegue se parar. Ele vê as pessoas passando dificuldade, ele tem prazer em ajudar, ele tem prazer em pregar, ele quer sempre ministrar uma palavra de vitória às pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso precisa estar cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque a palavra é poder de Deus. Para alguns pode até ser loucura, mas para nós é pleno poder de Deus para promover a nossa salvação e transformação. A palavra muda a situação. A palavra muda a situação. A palavra tem o poder de penetrar no mais íntimo do homem e é apta para discernir as intenções do coração, da vida. Eu entrei na casa de uma família e aquela mulher estava dizendo assim: eu quero me suicidar, eu quero me suicidar, eu quero colocar fim à minha vida, a minha vida não tem mais significado. Eu comecei a orar com aquela mulher junto com os irmãos que estavam conosco, e nós começamos então a ministrar a palavra no coração dela. Passou alguns instantes, eu disse para ela assim: olha, se a senhora
lugar para a palavra, todo sentimento de tirar a sua vida de suicídio vai sair, porque aonde a palavra encontra o coração aberto, a palavra gera vida. Jesus disse assim: olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. As minhas palavras são espírito e vida. Quem tem a palavra tem vida, e quem tem vida glorifica a Deus nesta noite. Tem certas coisas que sensibilizam a gente, e tem outras que não, porque nós somos seres emocionais. Não adianta a gente querer generalizar todos os acontecimentos. Mas eu estava na porta do hospital acompanhando o membro da igreja. Havia uma família na calçada, eu estava próximo a eles, e ele estava com uma garrafa de coca 600 quente. Você vai, aquela garrafa estava com aquela coca quente, e vinha passando um homem puxando um carrinho de catar papel. E ele parou diante daquela família e falou assim para aquele moço: moço, eu tenho sede, o senhor poderia me dar essa coca para mim beber, para pelo menos amenizar a minha sede? Aquele homem olhou para ele assim com uma cara de deboche, de menosprezo, e disse para ele assim: essa coca é para minha mãe, eu não posso dar a ela a você. Aí ele ficou olhando para aquele homem para ver se ele mudava a sua atitude em relação àquela coca, e ele não mudou. E ele então agradeceu aquele homem que saiu puxando aquele carrinho. Aquilo me sensibilizou o coração. Sabe o que eu fiz? Eu corri até a panificadora mais próxima, comprei uma coca e fui atrás dele pela rua. Parei no carro e disse: aqui está uma coca para você beber. Eu não levei uma coca quente, mas levei uma coca gelada. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo, a ajudar o próximo, a levar as pessoas um diferencial na vida. Um pequeno gesto significa muito para alguém. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas, porque através das menores é que vêm as maiores. Isso é realidade. Se você deu o contexto da palavra, me fale agora depois, Lucas. Jesus diz assim: olha, tu foste fiel sobre o pouco, sobre 10 cidades te colocarei. E há pessoas que são fiéis no mínimo, desprezam o mínimo. O mínimo é sinal de multiplicação. Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Mas sinal de multiplicação. Jesus usou apenas um lodo, um cuspe com um pouquinho de terra lá, e colocou nos olhos de um cego. Alguém pode olhar e se escandalizar, mas era algo mínimo, algo que talvez não tenha sentido para a medicina, mas era algo que realizou um diferencial na vida daquele cego, e voltou a ter visão e pôde contemplar a face de Jesus. É uma igreja que aprende. E falar em aprendizagem, estamos vivendo um momento assim em que estamos tendo uma pluralidade de ensinos. Eu acho que isso é benéfico. Mas por outro lado, se não usarmos a Bíblia para filtrarmos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é santo, podemos ser influenciados pelas doutrinas erradas. A Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam homens que negariam a verdade, teriam comichões nos seus ouvidos, eles inverteriam a verdade em inverdade, seriam amantes de si mesmo. E aí a gente vai andando pela vida cristã e descobre pessoas que vão rejeitando o Evangelho, mudando a verdade, torcendo a verdade, invertendo a verdade. Mas nesta noite a igreja de Jesus foi chamada para perseverar a doutrina, ou seja, no aprendizado. É aqui na terça-feira. Eu sempre digo: crente que vem na terça tem saúde espiritual, crente que vem na terça tem alegria na alma, crente que vem no ensino tem prazer na palavra de Deus. Não estou querendo te exaltar, mas eu quero apenas passar por você uma experiência pastoral. Aleluia! Nos anos de gabinete, eu tenho acompanhado algumas pessoas que se afastam do culto e ensino,
Eles vão ficando anêmicos, raquíticos, porque vão perdendo a intimidade com a palavra, e o coração deles vão sendo seduzidos pela tristeza, pela amargura, pela infidelidade, pela frieza, e quando menos percebem, estão distantes da casa do Pai. Por quê? Porque está faltando a palavra. É na igreja, você recebe a palavra, e em casa você lê a palavra, mas aqui Deus usa o pastor com unção, com graça, para ministrar a palavra, para direcionar a tua vida, para mudar a situação do teu ser, para abençoar a tua família, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio da presença